todos reverentemente em pé. Nós vamos ler do 1º ao 7º versículos. Segundo livro de Reis, 6º capítulo, do 1º ao 7º versículo. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela fidelidade do Senhor através da tua palavra às nossas vidas. Tudo aquilo que está escrito na tua palavra é verdade que liberta, é verdade que traz paz, esperança, renova as nossas forças e nos mostra o caminho a seguir. Tudo isso te pedimos nesta noite, que a tua palavra nos indique o caminho a seguir, as decisões a tomar. Enfim, Senhor, o rumo de cada vida presente na tua casa nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém marca um atendimento pastoral, chega no horário marcado e, após falar e apresentar todos os seus problemas, encerra pedindo desculpas por ter feito o pastor perder tempo ouvindo a sua história. E talvez dizendo: não vou incomodá-lo mais com isso. Como se a sua história contada não valesse nada. Como se a pessoa que estava ali contando também não valesse nada, pois a pessoa está tão deprimida que chega à conclusão de que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que com os seus próprios problemas. Isso parece uma ilusão de ótica, mas acontece muito em muitas conversas pastorais. É impressionante como as pessoas terminam às vezes a fala pedindo desculpas porque ocupou o tempo do pastor, porque talvez pudesse estar preocupado com outras coisas, como se nós, pastores, não estivéssemos na igreja também para isso, para ouvir os problemas das pessoas e o sofrimento das pessoas, as alegrias e tristezas. É sempre aquela ideia de não incomodar. Pensam em levar suas preocupações a Deus
apenas no dia em que tiverem aquilo que chamamos de um grande problema. Um problema que é muitas vezes uma montanha intransponível. E por causa disso, às vezes, deixam de experimentar o cuidado de Deus nas mínimas coisas da vida, se quiserem, na opinião de muitos, nas pequenas coisas da vida, e acabam não compartilhando com Deus, principalmente, as suas dificuldades. E a ideia que fica é que muitas vezes nós nos esquecemos que Deus não é limitado. O ouvido de Deus não tem limite, o nosso é que tem. E nós pecamos não buscando a Deus, pois nas pequenas ou grandes coisas, independente de como nós a consideramos ou as consideramos, Deus está atento às nossas necessidades. E Ele fica sempre observando o que acontece na nossa vida. Isso por uma simples razão: Ele se importa conosco, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. É Ele quem rege o universo e se preocupa. Esse mesmo Deus que rege o universo é o Deus que se preocupa com a sua saúde, com o seu trabalho, com a sua casa, com as suas necessidades, enfim, com todas as coisas da sua vida. Por isso, Ele é um Deus soberano e presente em todas as situações. Para Deus não existem situações menos ou mais difíceis. Ele nunca é pego de surpresa nas nossas orações. Deus nunca é pego de surpresa nas nossas colocações, nos nossos pedidos, nas nossas necessidades, naquilo que colocamos diante dele, ou às vezes achamos que nem devemos colocar. Por isso, a grande necessidade humana de entender que Deus é um companheiro de caminho, e que companheiro de caminho é para conversar, companheiro de caminho é para ouvir, companheiro de caminho é para falar, companheiro de caminho é para estender o ombro na hora das dificuldades. E nem sempre, com pequenos detalhes da vida, nós colocamos Deus na caminhada da nossa vida. Aí os irmãos e irmãs podem estar perguntando: o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Vamos voltar um pouquinho a esse pequeno texto. Esse texto está perdido no meio de uma quantidade enorme de histórias. Nós estamos aqui no tempo do profeta Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias, profetas que realizaram muitas coisas e muitos milagres na nação de Israel. E através do trabalho dos profetas desde Samuel, Deus foi cuidando da nação, Deus foi orientando, Deus foi exortando, Deus foi corrigindo, Deus foi abençoando, Deus foi curando, libertando e assim por diante. Eliseu aparece aqui num momento muito singular da vida do povo. É ele quem aconselha o rei sobre os planos militares, por exemplo, do rei da Síria. É ele quem diz o caminho a seguir. Ele era o conselheiro do rei. Era ele quem dava a opinião sobre determinadas situações, se deviam acontecer ou não. E suas palavras salvaram o rei de Israel, se nós olharmos aí mesmo no capítulo 2, num determinado momento. É uma outra história para um outro momento também.
Pouquinho antes, nós temos a história de Naamã, que é curado de lepra, alguém famoso, respeitado, líder do exército, comandante do rei da Síria, alguém que tinha um nome a zelar, respeitado no mundo da época. E lá vai, sob a orientação do profeta, o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a cura de Deus àquele homem. Acontece que Deus não se preocupa somente com os grandes nomes da história, pessoas que têm cargos, têm muitas vezes repercussão nacional ou internacional. Deus não estava preocupado apenas com pessoas do nível social e econômico de Naamã e do rei da Síria e outros mais da sua época. Exatamente no miolo dessas histórias de libertação, dessas histórias de livramento, há uma que muitas vezes passa despercebida na nossa leitura bíblica. E é esse pequeno texto que nós acabamos de ler, dando uma nítida demonstração de que o Deus olha também para os pequenos e para as pequenas coisas da vida, e mais ainda pequenas aos olhos humanos. Como eu disse, a prova disso é esse texto que nós lemos. Deus vem em socorro daqueles que pensam que não são nada na vida. Vejamos um pouquinho a história. No versículo 1, há uma expressão que diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. É preciso entender isso aqui. Há vários textos bíblicos, aqui mesmo no livro de Reis, no livro de Samuel, de que ao longo da história de Israel foi se formando aquilo que nós chamamos na Bíblia de escola dos profetas. E havia, desde a orientação de Samuel, depois de Elias e Eliseu, um grupo de discípulos desses profetas. Eles eram orientados, eles eram treinados à luz da legislação, à luz da chamada Torá, ou seja, da lei de Israel. Isso faz parte da história de Israel. Havia, se vocês quiserem, para ficar um pouco mais fácil, como se fosse uma escola de teologia ou um seminário qualquer. Havia um grupo de discípulos que era liderado e orientado desde Samuel, passou por Elias e depois Eliseu também. Por isso o texto diz aqui: discípulos dos profetas, ou melhor, discípulos dos profetas a Eliseu. São pessoas, ou eram pessoas simples da sociedade, jovens que dedicavam ao aprendizado da vida profética. E o número de discípulos havia crescido muito, e já era tanto esse número que não cabia mais nas dependências, vamos dizer assim, de onde eles estavam, na região de Jericó. E a escola, vamos dizer assim, a escola de profetas havia superado as suas instalações. O número de alunos havia superado a capacidade de instalações. E quando Eliseu visitou, nesse momento aqui, é preciso ler toda a história, estou apenas resumindo um pouco aqui. Quando Eliseu visitou novamente a cidade, eles fizeram essa proposta: vamos construir uma nova instalação, vamos dizer assim. Mas vamos fazer isso perto do Rio Jordão, porque no Rio Jordão há muitas árvores e nós não vamos ter problema de falta de madeira.
Eles decidiram ir às margens do Jordão sob a autorização de Eliseu, e Eliseu segue com eles, depois da insistência de alguém. Uma vez lá estando, cortando a madeira, apenas reproduzindo a história aqui, o ferro de um dos machados caiu na água. O discípulo, isso está aí no versículo 5, ficou desesperado. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Aqui está a chave da compreensão desse texto e da mensagem desse texto aos nossos corações. Naquela época, os machados, ou o machado, era uma ferramenta muito cara. Não era qualquer pessoa que podia ter um machado. E um discípulo do profeta jamais teria condições de adquirir tal ferramenta. Por isso, ele havia emprestado para ajudar na construção. Aquele discípulo sabia que teria que trabalhar pela legislação como escravo do dono do machado até conseguir, se conseguisse, pagar o valor semelhante à dívida ou ao valor da ferramenta. Perceberam como muda aqui a ideia dessa pequena expressão, ai meu Senhor, porque era emprestado? Ele sabia da condição dele. Ele sabia que, como estudante, vamos dizer assim, e muitos aqui já passaram por isso, muitas vezes você não tem, e não adianta você querer porque você não tem. Ele sabia que ele não teria condições de comprar um outro machado para pagar aquele que era o dono, e ele seria levado como escravo daquela pessoa, e talvez ficasse ali pelo resto da vida, se não conseguisse pagar a dívida. Aí vem a atitude do profeta, que também o texto bíblico deixa bem claro para nós. No 6º versículo, o profeta pergunta onde foi que caiu. Depois de indicado o local, há uma recuperação daquela ferramenta de uma maneira extraordinária. E o jovem, desesperado, sem esperança, recupera a ferramenta para poder continuar o seu trabalho. Tenho comigo que, independente das diversas interpretações que podemos dar ao fato aqui, o lugar da revelação de Deus somente pertence ao próprio Deus. Quero dizer o seguinte: Deus se revela e faz o milagre no lugar onde Ele quiser, quando Ele quiser e a quem Ele quiser. O profeta foi apenas instrumento divino para abençoar aquele jovem que nós podemos chamar de jovem aprendiz. Aí entra um aspecto terceiro que eu chamo aqui da manifestação divina. O foco do texto não é o machado, muito menos o galho que o profeta utilizou para resgatar. O foco do texto é aquele garoto e o que Deus fez na vida dele. O texto, na realidade, deseja ensinar-nos sobre Deus e aquele jovem. Garoto, sim, porque naquela época os jovens iam muito cedo às escolas de profetas, e os pais, até por uma questão de necessidade, de sobrevivência, deixavam os seus filhos ir. Ele era um desconhecido, ele era um anônimo, e continuou sendo um anônimo dentro do texto bíblico. Nós não temos o seu nome, não deixou seu nome registrado na história bíblica, porém Deus olhou para ele. O mesmo Deus que libertou Naamã, libertou daquela lepra terrível aquele que era líder
do rei da Síria, veio em socorro de um pobre jovem e aliviou a sua dor. Eu tenho comigo que a história desse jovem tem tudo a ver com a história e o dia a dia de cada um de nós, se assim desejarmos também. O que há de diferente entre nós e aquele jovem? Talvez a época, o local, a profissão ou coisa parecida. Do mais, somos iguais em praticamente todas as demais coisas. Talvez você seja alguém mundialmente desconhecido, que nunca entrará na mídia, um anônimo aos olhos humanos, alguém para quem os holofotes da fama não se acenderão nunca na história nossa das vidas de cada um aqui. Mas Deus trata a pessoa como tratou o garoto no passado. Deus é íntimo de cada um de nós. É aí que acontece a revelação de Deus. O mesmo Deus que está atento às coisas que acontecem no universo, o mesmo Deus que está olhando para aquilo que está acontecendo, por exemplo, na Ásia, no Oriente Médio e em qualquer parte do mundo, é o Deus que olha para a sua vida, para a nossa vida, nos detalhes da vida, a partir do momento em que abrimos nossos olhos todas as manhãs. Como ficaria a situação daquele jovem sem a ajuda divina? Como seriam os restantes dos seus dias? Talvez ele tivesse pensado: serei escravo para o resto da vida. Para Deus não existe diferença em cuidar do planeta, em cuidar do nosso país, em cuidar da igreja, mas também em cuidar de você nas suas necessidades. Tenha isso muito consciente na sua vida. Ele simplesmente cuida. Ele simplesmente cuida. Porque todos têm importância para Deus. Neste livro nós vemos Deus contando grandes histórias dos reis, e de repente aparece essa pequena, porém maravilhosa história. Como essa, muitas outras histórias de pessoas desprezadas estão registradas no texto bíblico. A Bíblia não é um livro sobre gente perfeita, sobre pessoas perfeitas, sobre homens e mulheres perfeitos. Ela contém a história de pecadores, pessoas que foram trabalhadas, resgatadas, curadas pelo poder divino. Adão precisou ser resgatado, Noé precisou ser resgatado, Abraão precisou ser resgatado, orientado, Moisés foi transformado, mesmo sendo considerado um assassino, e tantos outros personagens bíblicos. Mas as pessoas significam muito mais para Deus do que podem significar para a sociedade. Quantos cegos, paralíticos, leprosos, prostitutas se colocaram no caminho de Jesus. Pessoas que nada se dava valor na sociedade na época, e todas essas pessoas receberam o mesmo olhar de misericórdia de Cristo Jesus. A todos o Mestre fez a mesma pergunta parecida com a que Eliseu fez. Enquanto Eliseu pergunta ao jovem onde caiu o seu machado, o Mestre continua perguntando a mim e a você: de onde caímos, aonde estamos, por que caímos, no objetivo e no desejo de nos colocar em pé novamente. Da situação que estamos, é lá que Ele veio nos resgatar. Ele se preocupa com você, com a sua situação, com os seus problemas, com as suas perdas, com as lutas que você tem na vida. Esse é o Deus que nós adoramos. O mesmo Deus que controla o mundo está atento às suas necessidades. Desde um pardal que cai morto em terra, até os fios de cabelo da nossa cabeça,
tudo está sob o controle divino. E há uma expressão de Jesus belíssima, quando ele diz: não valeis vós mais do que os pardais? E é por isso que esse mesmo Cristo diz que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão divina. Eu quero terminar esta reflexão nesta noite fazendo um apelo a você. Não permita que pensamentos do tipo: Deus não se preocupa comigo, Deus está tão preocupado com outras coisas ou pessoas que não deve ter tempo para mim, Deus já não mais está atento às minhas necessidades. Não permita que esse tipo de pensamento ou parecidos venham à sua mente. Lembre-se que o mesmo Deus que libertou o seu povo no passado nas grandes manifestações da história foi o Deus que olhou para aquele jovem e trouxe alegria ao coração daquele jovem novamente. Permitiu que ele sorrisse, permitiu que ele continuasse o seu trabalho, permitiu que ele continuasse livre, que ele não fosse escravo nem se tornasse escravo de ninguém. Deus é o Deus da liberdade, é o Deus que transforma as coisas impossíveis na nossa vida, as piores situações também. Eu tenho notado que nós estamos vivendo um tempo, e preciso dizer isso como pastor da igreja, parece que vejo muitas vezes, de acordo com a própria situação que nós vivemos nesse país, as pessoas cada vez mais abatidas, cabisbaixas, preocupadas, ansiosas. Nós somos seres humanos e não temos muitas vezes como fugir disso. Talvez você que esteja com a vida estável não saiba que outros sofrem o sofrimento do dia a dia. Talvez quando passamos por situações difíceis vamos entender o que o outro está vivendo. É por isso que quando recebemos pessoas no gabinete pastoral e as pessoas falam isso, nós precisamos recomeçar a conversa e dizer: olha, para por aqui, não precisa dizer que está incomodando. Não se incomoda o pastor, não se incomoda muito menos a Deus, porque Deus é somente amor e somos tão somente instrumentos do Senhor. Precisamos estar mais juntos, precisamos orar mais, juntos também, colocar as nossas necessidades diante do Senhor, porque esse Deus do passado é o Deus que recupera as coisas perdidas na nossa vida e traz paz ao nosso coração. Por isso, esse Deus de Eliseu é o Deus que levou o profeta também à galeria dos heróis da fé e transformou essa história em instrumento de bênçãos para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus proteja a sua semana e que você possa, nos momentos difíceis da vida, ter a certeza de que Deus está olhando para você. Deus está atento ao teu sofrimento. Deus está desejoso de estender-te a mão e trazer paz ao seu coração. Às vezes precisamos de um pouco de ousadia. Temos que pedir isso a Deus também. Essa disposição para podermos tomar atitudes na vida e dizermos que a fazemos em nome do Senhor Jesus. Quando fazemos isso no poder do Espírito Santo, ninguém nos impede, porque somos instrumentos de Deus.